Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Amor à Palavra. Eu sou Noemi Carneiro e nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E olha lá, já estamos iniciando hoje o capítulo de número 23. Aqueles que estão nos acompanhando podem lembrar que no capítulo 22 o comandante tinha marcado uma reunião com o Sinédrio para levar Paulo lá para prestar esclarecimentos. O verso 1 inicia dizendo assim, que Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, então agora Paulo e o comandante chegam no Sinédrio, aquela reunião de homens importantes, autoridades religiosas ali presentes, cerca de 70 homens. Então Paulo chega lá e diz assim: meus irmãos, eu tenho cumprido o meu dever para com Deus e com toda boa consciência até o dia de hoje. Ele começou apenas a falar, e diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Gente, ele só começou a falar e já levou um tapa na cara, como diz algumas traduções. Então, Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Ora, Paulo ficou furioso, né? Porque uma atitude daquela, dentro da casa de Deus, aquele homem agindo com violência, Paulo mal iniciara seu discurso. Então, Paulo dirige-se a ele e o chama de parede branqueada. Parede branqueada é aquela parede que leva uma camadinha fina de tinta só para esconder a sujeira, né? Então, ele estava dizendo que aquele homem era um impuro, era um imundo, e estava ali disfarçado de sumo sacerdote. Mas os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. O que nós vemos aqui é que provavelmente Paulo não entende que este homem é sumo sacerdote. Ele não sabia por quê? Porque eles estavam contrariando as leis propriamente dito, porque só pode ter um sumo sacerdote. No caso, o sumo sacerdote deveria ser da linhagem de sumo sacerdote. No caso, era João Batista, era dessa linhagem. E aquele homem que estava ali não tinha essa linhagem. Portanto, eles estavam considerando como sumo sacerdote um homem que não era, que não deveria ser sumo sacerdote. É por isso que Paulo tem essa reação. Mas, enfim, Paulo respeita, então, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, apesar do tapa na cara, digamos assim, ele argumentou e logo em seguida começou a falar: eu sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Paulo aqui foi muito estrategista. Ele percebendo que não ia dar nada, né? Aquela violência já de cara, aquelas autoridades ali já estavam compradas, digamos assim, como estrategista que era, ele puxa agora no sinédrio uma briga entre os fariseus e os saduceus, que eram os representantes ali. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram homens ricos da tribo de Levi e geralmente eles eram sacerdotes. E esses saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos, eles não criam em milagres, eles não criam na vida após a morte, não criam na existência de anjos. Já os fariseus, por outro lado, eles criam nas coisas sobrenaturais e aceitavam tudo o que os saduceus negavam. Principalmente, eles criam na ressurreição. Mas, então, os fariseus eram rabis. Então, Paulo diz assim: olha, eu estou sendo perseguido porque eu prego a ressurreição. No caso, Paulo estava falando a verdade
e também ele estava se referindo que ele pregava Jesus, que havia sido ressurreto dentre os mortos. Então, eles argumentaram, como assim? É sim, Paulo disse, eles estão querendo me matar, sabe por quê? Porque eu acredito na ressurreição. Ah, Paulo, muito estrategista, né? Dizendo isso, sabe o que aconteceu? Surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia simplesmente ficou dividida. Então, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem essas coisas. Estou lendo o verso de número 8, só para você acompanhar. Bem, houve esse alvoroço, e alguns mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir, então, como nós falamos. E aí os fariseus tomam o partido de Paulo e dizem assim, ó, nós não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Então os fariseus demonstraram aqui claramente que estavam do lado de Paulo. Então por isso houve essa grande contenda, né? Paulo usou esse argumento teológico e deu tudo certo. Bem, então o que aconteceu é que a discussão tornou-se tão violenta que o comandante, aquele que protegia Paulo, né, teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou assim que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando de volta lá para aquela fortaleza onde ele havia sido preso. Então, vejam só, ele tirou o apóstolo Paulo lá e acho que o comandante disse, se esse cara morre na minha mão, eu tô enrascado, né? Então ele tira de lá e larga a briga entre os fariseus e os saduceus rolando por lá. O verso 11 diz assim, ó, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, então lá na prisão, o Senhor apareceu, colocou-se ao lado dele, olha que lindo, e disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Olha que lindo. Espírito Santo de Deus, sabendo que Paulo estava carecendo dessa palavra, como esse homem estava cansado, seu corpo todo machucado, provavelmente até ossos quebrados. Paulo apanhou muito e por onde ia, tudo isso acontecia. E esse momento foi muito importante, né? Veja bem, ouvir essa voz de Deus, coragem, assim como você testemunhou, você vai para Roma também, né? E então, agora vai acontecer alguma coisa muito interessante que eu quero contar para vocês. O verso 12 diz assim, na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram, juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Então montaram uma estratégia. Disseram assim, ó, vamos lá e vamos dizer para o comandante que nós precisamos ouvir um pouco mais Paulo. E quando ele liberar Paulo para vir ao Sinédrio para dar mais algumas explicações, nesse trajeto nós pegamos o cara e nós vamos matar. Mas aconteceu uma coisa, o sobrinho de Paulo, diz o texto, filho de sua irmã, não fala o nome do menino, mas ele teve conhecimento dessa conspiração. Veja, Deus agindo a favor de Paulo. Então ele foi à fortaleza e lá contou tudo para o Paulo. Então, Paulo
Verso 17, chamou um dos centuriões e disse: leve esse rapaz ao comandante, porque ele tem alguma coisa para dizer. Assim, ele levou o menino ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, prisioneiro, chamou-me e pediu-me que trouxesse esse rapaz, porque ele tem algo para falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? E o menino respondeu: os judeus planejam amanhã, né, a hora que vocês levarem Paulo lá no Sinédrio, eles falaram que é para ele dar mais informações, mas não te deixes convencer, porque tem 40 deles que estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente que não vão comer, que não vão beber, enquanto não matar esse homem. E eles estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhe o pedido. Então, eles vão pedir para você levar Paulo lá, não deixe, sabe por quê? Porque nessa trajetória eles vão matar Paulo. Então o comandante mandou o rapaz embora e disse: não conta para ninguém que você contou isso para mim. Então ele chamou 2 centuriões e ordenou: prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Gente, quase 500 homens, né? No meio da noite, pegam Paulo e levam-no até o governador. E aí o comandante escreve uma carta junto. Então ele manda levar Paulo para tirar dali, né? Para passar o caso para frente, para proteger Paulo. E ele disse também: providenciem montarias para Paulo, levem-no em segurança ao governador Félix. Então o comandante escreveu uma carta assim: Cláudio Lísias, excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é um cidadão romano. Então não cabia a ele fazer julgamento desse cidadão, só o governador podia. Então, querendo saber porque estavam acusando, levei ele até o Sinédrio. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Então o comandante escreveu essa carta, mandou Paulo falar, e mandou um recado para o governador: olha, fique com esse homem aí, e esses homens que são os acusadores dele já vão chegar aí para falar com o Senhor. Tá bom? Então, no dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador, que lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado que ele era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então, ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. E assim terminamos este capítulo. E vamos dar continuidade, então, agora, quando esses homens vão chegar lá e vão falar com o governador, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E temos lições lindas aqui, né? Que possamos ser estrategistas, usar a teologia não só para entender Deus, mas também para entender os outros, foi o que Paulo fez. Paulo fala da ressurreição e nós também devemos falar dessa bendita esperança, né? Lembrando das palavras do Senhor Jesus, quando ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Vamos ressuscitar. Nosso corpo vai para a sepultura, mas o Senhor Jesus, naquele dia, né, quando ele voltar, nós ressuscitaremos, estaremos para sempre com ele. Ouça a voz de Deus dizendo para você no meio das suas lutas e dificuldades: coragem, coragem. Você está precisando de coragem? É o Senhor que está dizendo assim: coragem, eu preciso que você viva muito bem para você ser testemunha do meu nome. Paulo abraçou essas verdades porque sabia que Deus estava falando e ia cumprir o propósito na vida dele. E que o Senhor cumpra o propósito dele na sua vida também. Deus o abençoe. Coragem.